Bom, Dia dos Pais, vamos então estar falando um pouco sobre pai. Mas, não necessariamente hoje eu quero falar do pai, eu quero falar dos filhos. E por que eu quero falar do filho necessariamente o filho? Porque todo filho, consequentemente, pelo fluxo da vida, vai ser pai. Não é assim? Pelo menos todos eles crescem, se apaixonam, casam e normalmente têm seus filhos. E eu não poderia trazer um exemplo maior de filho senão que o Senhor Jesus Cristo. E a bem da verdade, quando nós somos filhos, nós estamos no aprendizado de ser pai. Assim como toda menina, quando é filha, está no aprendizado de ser mãe. Observando como a mãe trabalha, o que a mãe faz, ajudando-nos nas tarefas de casa. E o filho também tem essa responsabilidade, esse compromisso. Então, nessa manhã eu quero falar de um filho, como eu já disse, Senhor Jesus Cristo, que foi exemplo. E que dá nas Escrituras, e nos dá um monte de exemplos de como se vive. E vamos nessa manhã, então, aprender um pouco com o Senhor Jesus Cristo como ser filho. Também, nessa mensagem ficou muito longa, eu vou fazer em duas partes. Vou começar agora de manhã, mas eu vou terminar à noite. Então, o fechamento dele vou trazer à noite. Então, já estou antecipando, caso os irmãos estejam em casa quando assistirem o vídeo, já saibam que ela não termina nessa parte. Ela tem duas partes, ok? O operador de vídeo vai fazer isso. Vai deixar isso bem esclarecido para auxiliar os irmãos e as irmãs que estarão assistindo em casa. Nós precisamos ser filhos e precisamos ser filhos obedientes. Não é isso? Porque o maior orgulho do pai é poder saber que tem um filho do qual ele se orgulhe. E quando a gente fala de filho, nós não estamos falando de questões estéticas, nós estamos falando de questões contraditórias, nós estamos falando de coisas indesejáveis, porque acontece em família, que quando a gente vai caminhando aí, vendo famílias, de que tem pai que não quer um filho. Ah, o que é isso, pastor? Claro que sim, irmão, claro que sim. Vai ser que você nunca conheceu uma família e que eles planejaram ter uma menina e nasceu um menino. Obviamente eles assumem a paternidade, mas o desejo deles foi de um e ver outro. Então, às vezes, o pai, sem perceber, a família acaba trazendo essa rejeição. E a gente tem que ter esse cuidado como pai, a gente tem que ter esse cuidado como mãe, porque filho é filho. Assim como o pai é pai. Você não escolhe o filho que tem, como você também, o filho não escolhe o pai que tem. Alguém aqui escolheu o pai antes de nascer? Se tiver alguém, por favor, pode ficar à vontade para falar. Porque não tem, são coisas que você não tem como evitar. O que você tem que fazer é assumir. Você tem que fazer é aceitar. Independente de quem ele é, do que ele é e como ele é, você tem que aceitar. Porque você não escolhe nascer na família que você nasceu. Você escolheu nascer na família que você nasceu? Não. Você escolheu nascer no país que você nasceu? Não. Então, tem muitas coisas que nós, às vezes, nos damos por insatisfeitos, mas que, a bem da realidade, nós não temos como mudar. Porque elas antecedem a nossa vontade e o nosso querer. Então, o que a gente pode escolher, sim, a pessoa com quem nós vamos casar. Isso a gente pode escolher. A pessoa com quem nós vamos constituir um lar, uma família. Isso a gente pode escolher. Independente dos projetos que a gente faça para a vida da gente, a gente pode escolher. Mas o fato de escolher como vai ser o seu filho, hoje em dia já é possível até se fazer um tratamento e optar pelo sexo, não é isso? É possível através de vários exames, de um acompanhamento médico. Mas você escolher como vai ser o seu filho, o caráter dele, a personalidade, a cor dele, olhos azuis, verdes, cabelo bom ou ruim, a altura dele, o físico, o porte, se ele vai ser manhoso ou não. Amigos, vamos lidar com a realidade. Então, o pai
a mãe, hoje exclusivamente o pai, tem uma responsabilidade e um compromisso muito grande diante dessa realidade da educação dessa criança. A mãe com o pai, mas hoje eu quero detalhar para o pai e principalmente para o Filho Jesus Cristo, que teve um pai, assim como todos nós temos nosso pai natural e o nosso pai celestial. E Cristo, da mesma forma, teve os dois. Amém, minha linda? Vamos então? Algumas observações nós vamos encontrar. Eu me limitei a usar mais o livro de Mateus, porque são vários versículos. Para a gente não ficar folheando muito, tomar muito tempo, que também tem um cuidado da questão, né, da mídia, não ficar muito longa. Então, eu vou fazer algumas observações. Nós vamos usar basicamente o livro de Mateus, ok? O Evangelho de Mateus. E então eu vou trazer os tópicos, os irmãos vão acompanhando. A primeira observação que nós podemos ter em Cristo Jesus, então, que nós podemos ter como exemplo, e que nós precisamos entender que, como filhos, nós precisamos que o nosso pai se orgulhe da gente, porque qual é o prazer da mãe e qual é o prazer do pai? Não é que, né, olhar para o seu filho assim e falar, meu filho é maravilhoso. Não temos esse prazer. As pessoas falarem bem dos nossos filhos. Seu filho é tão educado, né? Seu filho é tão bonzinho. Nós temos, como pai e mãe, né? Nós temos esse orgulho, esse prazer. Nós temos, eu quero aqui abrir um espaço, que ontem eu estava com os meus filhos, né? O Murilo, a esposa dele está grávida, mais uma menina, terceira menina, e os filhos estavam todos ali reunidos, e graças a Deus, uma coisa bonita, coisa harmoniosa, né? Foi um momento assim muito bonito, muito gostoso, porque estávamos em famílias. E todos que estávamos ali só deram bons testemunho dos meus filhos. Então isso é bom, isso é muito bom, isso é gostoso, gente. E hoje eu estou assim meio prosa, desculpa aí a liberdade, a brincadeira, mas porque ontem eu estava com os meus filhos e fiquei muito feliz em ver meus filhos, em conversar com eles e ver que todos que estavam ali amavam e amam os meus filhos. Isso é muito bom, isso é muito bom. Então vamos caminhar aqui, né? Agora deixa de falar de mim, vamos falar da palavra. Bom, precisamos então que os nossos pais tenham orgulho da gente, então precisamos ser filhos, que nós possamos dar orgulho para o nosso pai. E a primeira observação que eu vejo em Cristo já está logo no começo de Mateus capítulo 3, versículos 13 e 17. Então vamos lá? Todos encontraram? Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. Esse é o momento do batismo do Senhor Jesus Cristo. Sabemos e entendemos que o Senhor Jesus Cristo não precisava ser batizado, porque Ele era Deus. Ele é Deus, Filho de Deus. Ele já é o próprio Espírito Santo, não precisa de batismo, ele não precisava se batizar. E até o próprio João Batista, quando o vê, né, e o identifica como sendo Filho de Deus, o prometido, e deseja batizá-lo, o que acontece? João Batista fala assim, não, que isso? Eu vou batizar você? Eu vou te batizar o Senhor? Não. Eu sou indigno, eu que mereço ser batizado pelo Senhor. Mas Jesus Cristo dá uma resposta para ele. Eu quero que os irmãos acompanhem, olha só. Então, Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. Então veio Jesus da Galileia aqui com João Batista, ou o batizador, junto do Jordão, Rio Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, eu quero que vocês destaquem essa parte. Deixe por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. E então João o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que desabriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do alto que dizia, este ou eis o meu filho amado, em quem me comprazo. João não queria batizá-lo, mas Jesus disse, não, eu tenho que ser batizado. Aí a gente pergunta, por quê? Não, porque eu tenho que cumprir a justiça de Deus. Então nós vamos entender que quando Jesus Cristo se submete
a ser batizado mesmo não precisando, ele faz apenas porque ele quer agradar ao Pai, porque é o projeto e a vontade do Pai que ele se batize, o Pai imediatamente, após o batismo, lhe dá uma salvação. Eis meu filho amado, em quem me comprazo. Então, para sermos o filho que demos orgulho ao nosso Pai, nós precisamos, primeiro, da obediência, mas principalmente entender que os projetos do Pai também têm que ser os nossos projetos. Não é isso? O Pai não queria que o filho se batizasse? O filho se batizou? Batizou. Porque ele quer fazer parte dos projetos do Pai. E é interessante isso porque aí sobra para o filho homem. O pai fala assim, filho, né, vamos colocar numa casa que ainda está em construção. Temos que pintar a casa. Já está chegando no final do ano, já começa a dar o propósito de temos que pintar a casa. Eu vou pintar, você me ajuda? Não é isso que o pai faz? Aí o filho, pai, eu não sei fazer isso não. Pai, não quer mexer nisso não. Ou às vezes até, filho, o quintal está precisando ser capinado. Vamos lá capinar? Pai, dá esse sol quente? Pô, não. Está muito quente o sol. Não vou não. Então, o filho ele aprende a ser um pai ali, quando o pai lhe indica dele participar dos projetos dele. Porque desde pequenininho, não é? O pai não fica assim, chamando a gente, quando a gente é pequenininho, pedindo para a gente ajudar. Tem que botar o lixo lá fora. Não é isso? Aí, tá bom, eu vou colocar. Aí não coloca. Tem que ver se vai cair água hoje, hein? Vai lá, abre a torneira para mim, que normalmente é assim, né? Aí vai, passa o dia, não abriu a torneira e a água caiu e foi embora. Então, o filho, para ser um pai um dia, ele tem que entender que já como filho, ele tem que fazer parte dos projetos do pai. Ele não pode se isolar, né, daquilo que o pai idealiza. Ele precisa participar. E Cristo obedeceu ao Pai quando o Pai disse que ele tinha que ser batizado. E ele se batiza. Por quê? Porque ele quis? Não, porque ele precisava cumprir a vontade do Pai. Precisava cumprir o propósito do Pai. Precisava fazer parte do projeto do Pai. Eu não sei da experiência de cada um, mas eu tenho certeza que cada um já deve estar pensando e refletindo que o nosso Pai, mesmo depois de casado, mesmo depois com filhos, ainda continua nos convidando nesse. Estou precisando de alguém que vá lá em casa, fazer um negocinho assim para mim. Os projetos dos pais nunca acabam. Assim como os nossos, como pai, nunca acabam. E é fundamental que os filhos participem desse projeto. Então, essa primeira exemplo que nós podemos ter do Senhor Jesus Cristo, que quando o Pai falou dos projetos dele para a terra, para a humanidade, para a salvação dos homens, ele não contestou. E mesmo que esse processo, esse projeto não precisasse do batismo, porque ele era Deus, mas o Pai entendeu que precisava dar o exemplo, ele foi lá e fez. Bem? E continuando, então, nós precisamos também, como filho obediente, como filho que a gente faça com que o nosso pai se orgulhe da gente, porque um dia vamos ser pai, né? Para aqueles que ainda não se casaram e não tiveram filhos, nós precisamos também viver momentos em que precisamos demonstrar confiança no nosso pai. Vamos dar um exemplo aqui em Mateus, por favor. Eu falei que nós íamos, caminhar para Mateus. Só um outro versículo que talvez eu fuja, para ficar mais fácil o acompanhamento. Mateus 4, do 5 ao 10. Todos encontraram? Vamos lá. Olha só, esse é um texto bem conhecido, né?
É o texto em que Jesus Cristo está sendo tentado pelo inimigo, pelo diabo. E diz assim: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos darás ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em pedra alguma. Mas disse Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Continuando o texto, novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, para que nós possamos ser um pai que dê orgulho, ou filho que dê orgulho ao nosso pai, e futuramente sejamos um pai que demos orgulho para os nossos filhos, nós precisamos que as situações da vida não nos afaste, não nos constrange a duvidar do nosso Pai. Às vezes, há situações na nossa vida em que nós somos tentados a desacreditar de que o nosso Pai realmente nos ama. Às vezes, quando a gente, na faculdade da vida e na faculdade escolar, há situações de constrangimentos em que as pessoas nos levam a achar que nós não podemos e não precisamos confiar no nosso Pai. Aqui no caso do texto, presta atenção no que o inimigo diz para Jesus Cristo: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que as teus anjos darás ordens de respeito e tomar-te-ão pelas mãos para que não tropece em pedra alguma. Mas também ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. A exemplo da nossa vida é quando a gente fala assim: pai, posso contar um segredo? Aí o pai, claro, filho, pode contar. Mas antes de você querer contar esse segredo para o seu pai, você já falou com seus amigos do segredo. E você falou para o seu amigo: eu vou contar para o meu pai, para ver se ele me ajuda. O seu amigo possivelmente te diria: conta não, porque ele não vai entender. Não conta não, porque ele não vai aceitar. E não conta não, porque senão ele vai querer até te bater. Não conta não, porque senão ele vai ficar com raiva de você. E o Senhor Jesus Cristo, nesse exato momento, em que ele é tentado a ter que desacreditar do Pai, que ele é tentado a não confiar no poder de Deus, não confiar no cuidado de Deus, não confiar no amor de Deus, ele diz assim: eu não posso tentar o meu Pai. O que é tentar o meu Pai neste caso aqui? Eu não posso pegar e deixar de me abrir e falar uma coisa para o meu Pai que eu sei que ele vai sofrer as consequências. Que ele vai sofrer o dano, que ele vai sofrer o prejuízo. Vocês querem uma situação, um exemplo muito simples? O rapaz começa a namorar, a menina começa a namorar. Aí daquela empolgação do namoro, e eles vão lá e acabam tendo um momento mais romântico. E a menina não se cuidou. Aí, todo mundo sabe, o pai não sabe. Primeira coisa, fica com medo, com receio, com dúvida. E quando vai falar com o pai, já vai com tudo pronto. Ah, pai, a gente, eu vou aí, eu vou para a casa da minha tia, a gente vai ficar lá, deixei tudo pronto. Não dá nem chance do pai falar: meu filho, vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver isso aí. Eu sou seu pai. Vamos conversar, eu sou seu pai. Então, sem perceber, nós estamos tentando
ao nosso Pai, porque nós estamos dando a chance e a oportunidade dele, de ele chegar e se abrir e dar para a gente uma solução, até mesmo um apoio. E é importante nesse momento termos essa segurança, essa confiança em nosso Pai, porque nós precisamos entender que, como Pai, ele tem uma função fundamental de guardar e de proteger o seu filho, e de conduzir a história dele da melhor forma possível. Então, todo pai tem que ter essa responsabilidade, conduzir. E seguindo ainda no nosso texto, conforme eu deixei claro aos irmãos, que eu vou fazer essa primeira parte, depois, segunda parte, precisamos ser um filho em que dê orgulho para o nosso pai, porque nós vamos ser pai um dia, para aqueles que não se casaram, quando nós honramos o nosso pai. Nós temos que honrar o nosso pai. Eu sei que quando eu falo de pai, muita coisa passa na cabeça das pessoas, porque cada pessoa tem um pai, não é isso? Diferente. Eu sei que existem muitas pessoas, principalmente as mulheres, que tiveram muita dificuldade de relacionamento com seus pais, e muitos filhos homens também, eu sei disso. O que eu estou dizendo para vocês é que, biblicamente falando, o pai, ele é uma figura importante na nossa vida. Vocês sabem da história do meu pai, né, que faleceu há pouco tempo, em que eu já falei aqui na igreja que os filhos não tinham consideração pelo meu pai. Por quê? Por causa dos muitos exemplos que ele deu que não foram adequados. Eu não quero citá-los. Mas é aquela questão que eu costumo dizer, ele deixou de ser pai? Não. Ele continua sendo pai. Porque assim como o nosso pai errou conosco, nós vamos errar com os nossos filhos. Mas isso faz com que você tire a honra dele de ser seu pai? Não, ele é seu pai. E você tem que entender isso. Que como pai você tem que honrá-lo, independente da figura, desculpa até a minha expressão, que ele representa para você. Independente, porque você, como mãe, também erra. E existem muitas mães que também não dão bons exemplos. Existem muitos pais que não dão bons exemplos. Mas o Senhor Jesus Cristo ele nos ensina, vamos lá no texto, por gentileza, né? Em Mateus 6:9, que é a oração do Pai Nosso. É fundamental, eu acho fundamental essa introdução dessa oração de Jesus Cristo. Eu acho muito linda, acho fundamental, e nós temos que guardar isso na nossa vida, tá, amados? Mateus 6, né? Eu vou até estender um pouquinho mais, eu só separei um texto. Mateus 6:9. Portanto, orareis assim, ele está ensinando, né? Ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o quê? O teu nome. Quando ele diz santificado, significa que tem que ser honrado. Quem honra o nosso Pai somos nós. São os filhos que honram o nome do Pai. E às vezes as situações em que o pai da gente pode vir a nos constranger, existe sim, claro, com certeza, existe sim. Mas mesmo assim, nós temos que ter essa consciência que ele é nosso Pai. E que o nome dele tem que ser honrado, tem que ser dignificado. Pelo menos a minha pessoa, eu sempre falo do meu pai, sempre falei das coisas que ele fala, mas eu nunca deixei de honrar. Tanto que quando ele veio me pedir perdão, eu falei para ele: Pai, o senhor não me deve nada. Pelo menos para mim não. Para mim, o senhor foi o pai que o senhor conseguiu ser. Mas foi teu pai. E pronto. E essa consciência nós temos que ter. Bom, igreja. E Jesus Cristo ele já começa essa oração falando isso: santificado seja o teu nome. E tem que ser. Que seu pai não presta. É que seu pai é isso, professor. Não me interessa. O que interessa é que ele é meu pai. Certo? Porque eu vou ser pai. Né? Nós vamos ser pai. E o nosso filho vai precisar nos entender e nos receber da maneira que nós somos. Quiséramos nós que pudéssemos falar: Senhor, né, que o meu filho seja lindo, maravilhoso, gentil, que me ame, que goste de mim, e viesse assim, prontinho, seria ótimo. Mas isso aqui não é.
Levando em conta que temos tantas influências no mundo aí, não é isso? Em que hoje em dia, né, os filhos acham que são donos de si, como sempre, né? E não aceitam a interferência do pai e não querem honrar o pai. Eu não quero me estender muito, mas isso é fundamental na questão de honrar o pai, porque eu quero deixar claro à igreja que a questão não é da pessoa. Estou falando da dignidade que ele precisa ter. Não estou falando da pessoa, porque como pessoa todos nós erramos. Sendo pai, sendo mãe, sendo todos nós erramos. Mas a dignidade que nós precisamos dar ao nosso pai pelo fato de ele ser pai. Para concluir nosso raciocínio aqui, fechando, precisamos ser o filho em que nossos pais se orgulhem da gente, para que haja cumplicidade. Essa palavra é bem difícil, né, amados? Mas, por gentileza, vamos abrir Mateus 12. Mateus 12. Mateus 12. Mateus 12, não, perdão, amados, Mateus 11. 12 já é um outro tema. Mateus 11. Fica pertinho mesmo. Mateus 11, 27. Posso ler? Amém? Todas as coisas me foram entregues por quem? Meu pai. Por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser. Vocês perceberam a cumplicidade? Meu Pai me entregou tudo. Deixou todas as minhas mãos. De forma pejorativa. Mas você conhece seu Pai, né? Você sabe o grau de amor que Ele tem por você. Você entende o grau de cuidado que Ele tem por você. Você entende os desejos que Ele tem sobre sua vida como filho. Que às vezes a gente só tem aquele relacionamento formal de pai para filho, mas não tem essa cumplicidade em que tudo que é do pai é do filho. Que tudo que é do filho é do pai. E nós precisamos, uma das coisas mais difíceis que nós temos neste presente século, é de a gente pegar e se abrir com o pai. Nós, como pai agora, pai e mãe, a gente olha para o nosso filho assim, e a gente diz assim: meu filho, você não está bem não, o que está acontecendo? Você está com algum problema? Normalmente eu fico, não é nada não, pai. Desculpa aí a minha posição, mas acho que está errado. É a minha posição. Você fique à vontade para tomar a sua decisão. Mas eu acho que está errado. Se Cristo está dizendo que Ele tinha cumplicidade com o Pai, e nós somos cristãos, então nós temos que ter cumplicidade também com o nosso Pai. Ah, mas ele não é cristão, ele não é evangélico, não importa, ele é Pai. E quem foi que constituiu o Pai na terra? Foi Deus. Foi um ofício que Deus deu para o homem. Assim como Deus deu para a mulher ser a mãe. Então nós temos que ter essa cumplicidade de chegar e falar: pai, eu não estou bem não, o que houve? A pessoa falou um negócio ontem, eu não gostei. Perfeito. Então vamos sentar, vamos conversar. Então vamos sentar e vamos resolver. Porque o que não pode é dentro de um lar um clima hostil. Como já diz os antigos, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Então de uma coisinha aqui com mais outra coisinha ali, com mais outra. Ainda mais agora que quando a gente quer cauterizar, né, as nossas frustrações, a gente vai para o videogame, não é caminho. Caminho é desligar o videogame e falar para o pai: pai, você falou um negócio que eu não gostei. Pai, o senhor quer que eu faça faculdade de Direito, mas eu quero de Medicina. Gente, é difícil? É? Claro que não. Há necessidade de um diálogo. Há necessidade de uma cumplicidade. Há necessidade de dois entenderem que são diferentes, mas podem caminhar juntos. Porque às vezes a gente cria a ideia, uma imagem de um pai que é aquele que bate, que castiga, que admoesta, que corrige, que proíbe, né? Principalmente as mulheres. Não, meu pai é terrível. Se eu falar isso, meu pai não. Não. Você tem que deixar e tem que abrir o espaço, porque família é um núcleo interessante, porque ela é família só ela. A outra família é outro conceito, é outra formação. Então a sua tem que ser bem estruturada. E caminha por esse viés aí. E caminha por essa dedicação aí.
desculpa a minha colocação, o seu pai, ele não é um monstro e nunca foi um monstro. Ele é um ser humano. Mas mesmo assim, ele é pai. E nós vamos guardando e vamos levantando muitas coisas que vão nos distanciando, afastando a nossa relação com o Pai. Cristo, ele deixa claro aqui, ele deixa muito claro, eu vou até repetir o texto, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Acabou. É você e seu pai. É seu pai e você. Isso é bonito, porque eu falei antes um pouco de confiança. Isso tem que gerar confiança. Tem que gerar segurança. Temos tantas pessoas nos dando tantos conselhos, tantas orientações, e vamos nos perdendo aí nessa multidão de conselhos, e esquecemos que temos um conselheiro dentro de casa. Desculpa, mais uma vez eu vou falar do meu pai, tá? Me perdoem. Porque eu tenho que falar do meu pai porque ele foi meu pai, isso, quando você estiver pregando e quiser falar do seu pai, fique à vontade. Então tem que falar do meu pai, porque meu pai, ele nunca foi uma pessoa muito afetuosa, nunca foi uma pessoa muito carinhosa. Com ele era toma lá da cá, tá certo, errado, errado. Mas ele tinha esse cuidado de chegar, você está com algum problema, meu filho? Ele tinha esse cuidado, né? Ele tinha esse jeito dele. E ele falava, olha, eu não concordo. Falava assim, eu não concordo, acho que você está errado. Mas se você acha que para você está bom, faça conforme você quiser. Mas se der errado, olha o conselho que dá, se der errado, pode contar comigo. Cumplicidade. Então nós precisamos ter esse entendimento, que somos diferentes, mas temos um conselheiro em casa. Somos diferentes, opiniões diferentes, mas temos um pai em casa. E o pai é colocado para exatamente isso. Se você não aprendeu a ser filho e confiar no seu pai, e ter cumplicidade com o seu pai, você não vai ter com o seu filho. Você vai querer ter, mas não vai conseguir. E para fechar, já são 11 e pouco, precisamos ser um filho que nosso pai se orgulhe, para que outras pessoas também tenham orgulho do nosso pai. Ah, mas onde está isso? Na Bíblia não tem isso. Cristo nos ajuda, nos orienta sobre isso. Vamos lá? Por gentileza, então, Mateus, sim, agora 12:50. Então, voltando ao tópico que eu mencionei, precisamos ser um filho que nosso pai se orgulhe, para que outras pessoas tenham orgulho de vê-lo também como pai. Então, Mateus 12:50. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. É um momento ali em que o seu Jesus Cristo, está dentro da casa de um dos servos dele, dos seguidores dele. Aí as pessoas chegam assim, olha só, seu pai, sua mãe, estão ali fora, que esse primeiro pai estava na desculpa, sua mãe, suas irmãs estão ali fora querendo conversar com você. Aí ele fala assim, meu pai, minha mãe, meus irmãos são isso daqui, todos esses que fazem a vontade do meu pai. E aqui ele está deixando claro que quando nós temos orgulho do nosso pai, quando nós temos prazer de reconhecer a essência do nosso pai, nós queremos que essas pessoas que estão de fora também tenham esse prazer de vê-lo como um pai. Para a gente entender, é uma coisa muito simples. Você leva seu amigo na sua casa. Aí está lá o seu pai. Aí você vai apresentar assim, esse aqui é meu pai. Vira as costas e vai embora. Ou vai chegar assim, aqui, esse aqui é meu pai. É meu pai, eu gosto muito dele. Gosto demais dele. Então você tem essas duas formas de apresentar o seu pai. Essa forma de você apresentar o seu pai vai definir qual é a grandeza que você tem para com ele. Se ele simplesmente é o seu pai,
ou se é aquela pessoa que você se orgulha de ter como pai, quer que os outros também o reconheçam como um pai maravilhoso que ele é. E nós precisamos ter orgulho do nosso pai nesse sentido, de que a gente não queira guardar só para a gente, mas que ele também, entre aspas, faça parte dessa família e desfrute deste prazer que nós temos de ter como pai. Isso é fundamental, porque a gente costuma separar, né? Os pais é uma coisa, os amigos são outra. Mas Cristo aqui deixa não. Aqueles que fazem a vontade do meu pai, são minha mãe, são meus irmãos, são meus primos, são meus pais. Então nós precisamos ter esse conceito também como filho. Porque quando a gente conseguir ter esse conceito de filho, de que os nossos amigos não são apenas meus amigos, mas também são amigos do meu pai, então a gente anda mais seguro. A gente anda mais tranquilo. A gente anda mais tranquilo. É engraçado hoje, que hoje estamos vivendo um bem moderno, em que o filho e a filha assim, pai, vão na casa de fulano. Quem é fulano? É fulano. Tá, mas eu não conheço. Não precisa conhecer não. Então nós precisamos ter essa cumplicidade, como eu falei, precisamos ter essa confiança, conforme eu falei, e também precisamos ter esse reconhecimento de que o orgulho que a gente tem de tê-lo como nosso pai, outras pessoas também precisam desfrutar, para que a nossa vida como família e como aprendizado de pai seja uma vida frutífera que vai valer a pena viver. Porque às vezes nós ficamos questionando um monte de coisas dentro do nosso lar, quando elas podem e são simplesmente resolvidas através desses exemplos que Cristo dá pela relação dele, que ele está tendo com o Pai. E por isso eu quero, nessa manhã, clamar a cada um de nós como filhos e também como pai que nós já somos, que nós não deixamos de ser filho, né? Passamos a ser pai, mas não deixamos de ser filho. E precisamos ter esse entendimento que Cristo nos concedeu, de vivermos essa cumplicidade, essa confiança, essa segurança, esse cuidado, esse carinho e esse amor com o Pai que Deus nos deu. Então, Deus permitindo, a noite estaria terminando, fechando essa mensagem para que nós possamos aprender com Cristo um exemplo de ser melhor que Ele. Deus abençoe a todos e Deus permitindo, à noite estaremos aqui de volta.